Deus operou o jovem curado de insuficiência cardíaca. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de sábado quando o irmão José, um jovem de 23 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, começou a sentir um cansaço diferente. Ele havia acabado de chegar do trabalho, onde passará o dia inteiro em pé, atendendo clientes em uma pequena loja de materiais de construção. Sempre saudável, forte e cheio de disposição, José nunca havia sentido algo assim. Ao subir as escadas de casa, notou que o coração batia descompassado, como se estivesse correndo uma maratona, mesmo estando parado. A respiração ficou curta, e um suor frio escorria por sua testa. Ele tentou ignorar, achando que fosse apenas o cansaço do dia, mas algo dentro dele dizia que não era normal. Naquela noite, durante o culto na congregação, José sentou-se no banco como de costume, mas não conseguia se concentrar nas palavras do irmão que ministrava. O coração parecia querer saltar do peito, e uma dor leve, porém constante, apertava seu lado esquerdo. Ele tentou orar em silêncio, pedindo a Deus que aquietasse aquele mal-estar, mas a sensação só piorava. Ao final da reunião, ao se levantar para sair, uma tontura forte o fez segurar na cadeira. O irmão Paulo, que estava ao seu lado, notou sua palidez e perguntou se estava tudo bem. José, tentando disfarçar, disse que era só um pouco de fraqueza, mas o irmão insistiu em levá-lo para casa. No domingo seguinte, a situação piorou. José acordou com uma dor mais intensa, como se algo pesado estivesse pressionando seu peito. A respiração estava tão difícil que ele mal conseguia terminar uma frase sem parar para tomar fôlego. Sua mãe, Irmã Maria, ao vê-lo daquele jeito, ficou apavorada. Ela colocou a mão em sua testa, que estava gelada, e perguntou o que estava acontecendo. José, com voz trêmula, disse que não sabia, mas que não estava conseguindo respirar direito. A Irmã Maria, sem perder tempo, chamou o irmão Antônio, um dos anciãos da congregação que morava perto dali. Ao chegar, o irmão Antônio viu o estado do jovem e, sem hesitar, sugeriu que o levassem ao médico imediatamente. No hospital, após vários exames, o diagnóstico veio como um balde de água fria: insuficiência cardíaca congestiva. O médico explicou que o coração de José não estava bombeando sangue como deveria, causando acúmulo de líquido nos pulmões e deixando-o sem ar. A causa, segundo o cardiologista, poderia ser uma infecção viral que havia atingido o músculo cardíaco, ou talvez uma predisposição genética não detectada antes. O jovem ouviu tudo em silêncio, enquanto sua mãe chorava baixinho ao seu lado. O médico disse que ele precisaria ficar internado para receber medicamentos fortes e que, dependendo da evolução, poderia precisar de procedimentos mais invasivos. José sentiu um nó na garganta. Como um jovem saudável, que nunca havia tido problemas de saúde, estava ali, de repente, ouvindo que seu coração estava falhando. Os primeiros dias de internação foram os mais difíceis. José se sentia fraco, assustado e, acima de tudo, confuso. Por que aquilo estava acontecendo com ele? Ele era fiel, frequentava todas as reuniões, ajudava os irmãos, vivia uma vida reta. Onde estava Deus naquele momento? As dúvidas começaram a invadir sua mente, e as noites no hospital eram longas e solitárias. Ele olhava pela janela, via as luzes da cidade e pensava em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Às vezes, as lágrimas escorriam sem que ele pudesse evitar. Em um desses momentos, quando a solidão parecia insuportável, ele lembrou das palavras do irmão mais velho que certa vez disse: Deus não nos prometeu um caminho sem provas, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. Foi então que José começou a clamar a Deus de um jeito que nunca havia feito antes. Não eram orações curtas, rotineiras, mas súplicas profundas, cheias de lágrimas e dor. Ele pedia não apenas pela cura, mas pela paz, pela força para entender aquele momento. Uma noite já tarde, quando todos no quarto dormiam, ele segurou a Bíblia que sua mãe havia deixado na cabeceira e abriu ao acaso. Seus olhos caíram em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Ele sentiu uma calma estranha invadir seu coração, como se Deus estivesse ali bem perto, ouvindo cada palavra sua. Enquanto José lutava na enfermaria, a notícia de sua doença se espalhou entre os irmãos da congregação. Não passou um dia sem que alguém o visitasse. As irmãs traziam comida caseira, os irmãos vinham para orar ao seu lado, e até as crianças da escola dominical faziam desenhos com mensagens de carinho para ele. O irmão Antônio, que o havia levado ao hospital, organizou uma reunião de oração especial na casa de um dos membros. Aquela noite, mais de 20 irmãos se ajuntaram de joelhos, clamando a Deus pela vida de José. As orações eram simples, mas cheias de fé.
Alguns choravam, outros falavam com voz firme, todos com um só propósito: pedir a misericórdia de Deus. José lembra até hoje de uma irmã mais idosa, a irmã Clara, que com as mãos trêmulas segurou a sua e disse: meu filho, Deus não nos abandona. Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que não entendamos agora, um dia vamos ver a mão dele em tudo isso. Aquelas palavras o marcaram. Ele começou a enxergar que mesmo na dor, Deus estava agindo. Os médicos, que no início pareciam tão sérios e preocupados, começaram a notar uma melhora gradual. O inchaço nas pernas diminuiu, a respiração ficou menos ofegante, e os exames começaram a mostrar sinais de que o coração estava respondendo ao tratamento. Mas José sabia que não era apenas a medicina, era algo maior. Um dia, durante a visita do irmão João, um dos ministros da congregação, José compartilhou seu desânimo. Irmão, eu não entendo por que Deus permitiu isso. Eu sempre procurei servir a Ele, e agora me sinto tão fraco, tão longe de tudo. O irmão João sentou-se ao seu lado, colocou a mão em seu ombro e disse: José, a fé não é a ausência de provas, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não vemos. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo, mas no final viu a glória de Deus. Lembra de Paulo, que teve um espinho na carne? Deus não o livrou, mas lhe deu graça para suportar. Às vezes, Deus nos cura da maneira que pedimos. Outras vezes, Ele nos cura de um jeito que nem imaginamos. Essas palavras ecoaram no coração de José. Ele começou a ver que mesmo na enfermidade Deus estava trabalhando nele. As visitas dos irmãos, as orações, as palavras de encorajamento, tudo isso era parte do cuidado de Deus. Ele passou a agradecer até pelas pequenas melhoras, por conseguir sentar na cama sem falta de ar, por sentir menos dor, por ver o sol nascer mais uma vez. A gratidão foi substituindo o desânimo, e a fé, que antes parecia abalada, agora estava mais forte do que nunca. Depois de quase 3 semanas no hospital, os médicos deram alta para José. Seu coração ainda não estava 100% recuperado, mas a melhora era significativa. Ele poderia continuar o tratamento em casa, com medicamentos e repouso. Ao sair do hospital, José sentiu o ar fresco no rosto e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Mas a batalha não havia terminado. Em casa, os primeiros dias foram de adaptação. Ele não podia fazer esforços, subia as escadas devagar, e qualquer movimento brusco o deixava ofegante. Sua mãe cuidava dele com dedicação, preparando suas refeições, ajudando-o a tomar os remédios na hora certa. Mas, mesmo com todo o cuidado, José sentia que algo ainda não estava certo. Uma noite, depois de uma reunião na congregação, ele sentiu uma dor forte no peito novamente. Desta vez era diferente, uma pontada aguda que o fez dobrar-se na cama. Sua mãe, assustada, chamou uma ambulância. No hospital, os médicos fizeram novos exames e descobriram que uma das válvulas do coração de José não estava funcionando corretamente, o que poderia levar a complicações mais sérias. O cardiologista foi franco: você vai precisar de uma cirurgia. Não é algo simples, mas é necessário para evitar que a situação piore. A notícia foi como um golpe. José já havia passado por tanto, e agora uma cirurgia? O medo voltou mais intenso desta vez. Ele orou a noite inteira, pedindo a Deus que o livrasse daquele caminho. Mas no fundo sabia que se fosse a vontade de Deus, ele estaria com ele mesmo na sala de operação. No dia seguinte, o irmão Antônio e outros anciãos vieram visitá-lo. Eles oraram com ele pedindo a direção de Deus. José lembra que enquanto eles oravam, uma paz inexplicável encheu seu coração. Ele não sabia o que viria pela frente, mas tinha certeza de que não estava sozinho. A cirurgia foi marcada para uma semana depois. Na véspera, a congregação toda se reuniu em jejum e oração. José passou a noite lendo a Bíblia e meditando nas promessas de Deus. Ele abriu em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aquelas palavras foram sua força. Na manhã seguinte, ao ser levado para o centro cirúrgico, ele olhou para sua mãe e disse: não chore, mãe, Deus está no controle. A cirurgia durou mais de 4 horas. Enquanto os médicos trabalhavam, do lado de fora, dezenas de irmãos da congregação estavam de joelhos clamando a Deus. A irmã Clara, a mesma que havia encorajado José no hospital, não parava de orar. Ela dizia: Senhor, tu és o médico dos médicos. Guia as mãos desses homens, dá-lhes sabedoria. Curai o nosso irmão por amor de Jesus. Dentro da sala, enquanto José estava sob anestesia, algo extraordinário aconteceu. O cirurgião, ao examinar o coração, notou que apesar dos exames prévios mostrarem um problema grave na válvula, ao abri-lo, a lesão era muito menor do que o esperado.
Ele conseguiu fazer o reparo com muito mais facilidade, sem complicações. Ao sair da sala, o médico disse à família: foi como se alguém já tivesse começado o trabalho por mim. Quando José acordou, sentiu uma dor no peito, mas também uma leveza que não sentia há meses. Os primeiros dias de recuperação foram difíceis, mas ele sabia que havia passado por uma grande prova. Uma semana depois da cirurgia, os médicos fizeram novos exames e ficaram surpresos. O coração de José estava funcionando quase normalmente. A válvula reparada respondia bem, e os sinais de insuficiência haviam desaparecido. O cardiologista, que no início parecia tão preocupado, agora sorria. Você teve sorte. Ou, como você diz, uma bênção. José voltou para casa com o coração não apenas curado, mas também cheio de gratidão. Na primeira reunião que frequentou após a recuperação, ele foi chamado para dar um testemunho. Com voz emocionada, contou tudo o que havia passado: o medo, as dúvidas, as orações, a cirurgia, e acima de tudo, a fidelidade de Deus. Ele disse: irmãos, eu aprendi que Deus não nos abandona. Mesmo quando não entendemos, Ele está trabalhando. Eu poderia ter desanimado, poderia ter duvidado, mas Deus me segurou. Ele ouviu as orações de vocês, Ele esteve comigo em cada noite no hospital, em cada dor, em cada medo. E hoje estou aqui, não por mérito meu, mas pela misericórdia dele. Os irmãos choraram, alguns se abraçaram, e muitos glorificaram a Deus pela vida de José. O irmão João, ao final, lembrou a todos: Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que ele fez por José pode fazer por cada um de nós. Basta confiar, buscar a sua face e não desanimar, não importa quão grande seja a prova. Hoje José está completamente recuperado. Ele volta ao trabalho, frequenta todas as reuniões e, sempre que pode, visita irmãos doentes, levando-lhes encorajamento. Sua história se tornou um testemunho vivo na congregação, lembrando a todos que mesmo nas maiores batalhas, Deus está presente. Ele não sabe por que passou por aquilo, mas sabe que de alguma forma, Deus usou aquela prova para fortalecer sua fé e abençoar muitos outros. Todas as noites, antes de dormir, José agradece. Agradece pela vida, pela saúde, pela família, pelos irmãos, mas acima de tudo, agradece por ter conhecido de perto o cuidado de um Deus que não abandona seus filhos. Ele sabe que poderia não estar aqui, que muitos na mesma situação não têm o mesmo final feliz, mas Deus, em sua infinita bondade, escolheu estender sua mão e dizer: filho, levanta-te e anda. E José andou. Não apenas com os pés, mas com o coração cheio de gratidão, pronto para servir ao Senhor que o livrou das garras da morte e lhe deu uma nova chance. Que esta história seja um encorajamento a todos que passam por provas. Deus ouve, Deus vê, e no tempo certo, Deus opera. Basta confiar.